Boa tarde, jovem, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre como conseguir o primeiro emprego recém-formado em engenharia. Se tu é estudante de engenharia, fica aqui para aprender, para se ligar, para quando tu te formar, tu já ter todas as ferramentas na mão. Se tu é recém-formado, ainda não conseguiu um emprego na engenharia e teu sonho é trabalhar CLT, fica aqui também. Essa live é feita para ti. E é bem interessante a gente falar também que mesmo que eu não penso em empreender, eu não penso em ter CLT, quero saber como é que é, vem aqui pra gente descobrir. Bom dia, boa tarde, sejam bem-vindos. Se tu tá vendo gravado, fica aqui que tu vai aprender muito hoje também comigo. Vamos entrando e vamos convidando os colegas, clica no aviãozinho, convida os colegas que não têm emprego, que não sabem como procurar emprego, manda para 3 amigos aqui a live, clica no aviãozinho, depois volta aqui e me diz que tu enviou, para eu saber que tu enviou. Eu já falei que não existe só CLT na engenharia, né? E você já deve estar careca de saber disso, mas CLT é um caminho bastante óbvio e muita gente gosta de CLT, porque tem o mesmo salário todo mês, sem precisar se esforçar tanto assim, porque teoricamente tem uma certa estabilidade, não tem que ficar correndo atrás dos clientes, né? Então tem gente que gosta um pouco mais desse conforto da CLT e dessa certa segurança que a CLT traz. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui o conteúdo, tá? O que é preciso para conseguir um emprego CLT, tá? Lembrando que depois eu vou mandar resumo no canal do Telegram, só para quem tá lá, tá? Quem não tá no canal do Telegram não vai receber o resumo da live. Primeira coisa, gente, currículo, tá? Currículo é muito importante. Se vocês já viram o meu modelo de currículo que eu coloquei no canal do Telegram, ele é um modelo de currículo bem limpo, só uma coluna, letra preta, tá? Fundo branco, um currículo bem limpo para enviar para as empresas que pedem online, tá? Que pedem a aplicação nos sites, tem empresa de RH, né? Ou empresa grande que tem processo seletivo, tá? Por que o currículo tem que ser assim? Porque hoje em dia essas empresas grandes, essas empresas de RH ou multinacional, elas não leem os currículos com humanos, tá? Elas leem os currículos com robôs. E robô, ele não vai entender muito bem currículo com 2 colunas, currículo cheio de ícone, cheio de imagens, tá? Então, assim, primeira coisa, o currículo. Se tu não tem um currículo bem feito, entra no meu canal do Telegram. O link tá na minha bio, depois eu compartilho de novo nos stories, se tu não tá lá. Entra no canal do Telegram e baixa o modelo do currículo, tá? E aí tu vai preencher conforme as orientações que estão lá, porque esse modelo, ele é ótimo para mandar para essas inscrições online, quando tem muita chance de robô ler o currículo, tá? Quando que eu posso usar aqueles currículos mais bonitos, coloridos, cheios de desenhos, e barrinhas, e gráficos, e fotos, e etc. Quando, por exemplo, tu foi indicado para uma vaga, ou quando tu vai imprimir o currículo e vai levar pessoalmente na empresa. Porque aí tu sabe que vai ter uma pessoa que vai ler o currículo, tá? Então não é muito indicado mandar esses currículos coloridos quando a gente vai mandar para um robô ler. Mas quando tu sabe que vai ter uma pessoa que vai ler, porque tu levou pessoalmente, tu imprimiu e levou para a empresa, ou porque tu foi indicado, né? Então pode usar esses currículos mais elaborados, mais criativos, sem problemas, tá? O que é importante ter nesse currículo? Tu vai colocar as tuas formações, tá? Tipo assim, não precisa colocar onde é que tu fez a pré-escola, tá? Mas se tu tem curso técnico, tu tem faculdade, tu coloca lá, isso é bem importante, tá? Coloca bem detalhado a instituição, o ano de início, o ano de fim, coloca esses dados importantes, se tu fez pós-graduação, tá? Vai colocar lá, mas não precisa colocar onde é que tu fez
ensino fundamental, tá? A questão de experiência, muita gente que está se formando ou é recém-formado tem medo, né? Porque eu sei como é que é. Tipo, eu já vi várias vagas, júnior ou trainee, que diz lá, no mínimo 2 anos de experiência, no mínimo 5 anos de experiência. Tá, então por que o nome da vaga é júnior? Por que o nome da vaga é trainee, né? Sacanagem isso. Mas, infelizmente, a gente vê muito dessas vagas, tá? E aí, o que vocês podem fazer, gente? Não se desespere, mesmo que vocês nunca tenham trabalhado com carteira assinada, coloca lá na parte de experiência bolsas da faculdade, coloca também estágio, jovem aprendiz, tá? Coloca todas essas experiências, mesmo que não seja carteira assinada, é interessante tu colocar lá. Tu fez a iniciação científica, participou de Fórmula SAI, coloca lá no currículo, tudo isso vai ser importante para ti, tá? A questão de objetivo, que é um campo bem importante do currículo, gente. Não deixem esse objetivo muito geral, do tipo, conseguir um emprego, tá? Ou conseguir um emprego no setor X, sabe? Não, tenta colocar o mais específico possível com relação à vaga, tá? Então, assim, isso é interessante, vocês adaptarem essa parte de objetivo do currículo para cada vaga. Se a vaga diz lá, eu preciso de alguém com essas e essas características para atuar em tal e tal área, com essas e essas atividades e tal, tenta colocar o objetivo o mais próximo possível da descrição da vaga. Isso já vai ser um diferencial. Dá trabalho, eu tenho que abrir o arquivo, editar o arquivo cada vez que eu for mandar para uma vaga diferente. Sim, dá trabalho, mas é muito melhor, tá? Porque as pessoas que vão pegar o teu currículo, elas vão ver que tu não tá mandando o mesmo currículo para todas as empresas, para todas as vagas, tá? E aí é interessante vocês editarem essa parte do currículo. Que bom que tu tá gostando, José. Clica aí e envia para os teus colegas, clica no aviãozinho. Seja bem-vindo, Arthur. Clique no aviãozinho e envie para os colegas para todo mundo saber essas informações, tá? A questão de resumo, tá? Tem um parágrafo ali que tu vai colocar as tuas principais qualificações, vai colocar as tuas principais experiências, os teus principais resultados. É interessante, nessa parte de resumo, adaptar um pouquinho também com relação à empresa, com relação à vaga que tu tá mandando. É bem interessante não mandar sempre o mesmo texto padrão. E não preciso nem dizer que não adianta ficar copiando o texto da internet. Eu achei bonito aqui o currículo do fulano, eu vou copiar e botar igual ao dele, tá? Também não faço isso, por favor. Tá? Questão, assim, de hobby. Se vocês procurarem na internet, fora do Brasil, é relativamente comum colocar hobby, tá? Eu toco violão, alguma coisa assim. Mas aqui no Brasil a gente tem um ambiente bastante conservador e não é legal ficar colocando tanto essas coisas assim. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem essa coisa assim, mas se o cara joga futebol, ele vai querer sair mais cedo do trabalho para dar tempo de pegar a chuteira e jogar futebol com os amigos, sabe? Infelizmente a gente tem essa cultura, então não é muito interessante ficar falando de hobby nos currículos. Talvez, se perguntar, se for uma empresa bem mente aberta e perguntar no currículo, na entrevista, tu pode falar, tá? Mas assim, currículo tenta ser o mais conservador possível, tá? E foge daqueles clichês, tipo, sou um profissional proativo, com muita iniciativa, sabe? Parece que tu tá inventando, parece que tu tá mentindo, mesmo que seja super verdade. Esse tipo de apresentação assim no currículo fica bem estranha, tá? Então, tenta ser o mais formal, o mais conservador, o mais técnico possível no currículo se tu tá enviando para empresas de engenharia no Brasil, tá? Talvez se é uma startup, é uma empresa de TI, alguma coisa assim muito inovadora, talvez tu pode abrir um pouco o teu leque, tá? Mas empresas conservadoras de engenharia, empresas mais tradicionais, é legal botar o freio ali, tá? Outra coisa que muita gente erra no currículo é colocar número de documento. Gente, sério, tu não sabe aonde é que teu currículo vai parar. E às vezes a gente se preocupa com vazamento de dados nas redes sociais,
só que tu tá colocando o número do teu CPF no currículo, sabe? E não é legal, não é legal, gente, tá? Tomem cuidado com isso. E nem endereço completo, tá? Coloca assim a cidade e o estado. Ai, talvez a tua cidade é muito grande e tal. Coloca o bairro, mas não coloca a rua, não coloca o número da casa, do prédio, tá? Muito menos do apartamento, tá? Toma cuidado com isso. É bem importante vocês se ligarem nisso pela segurança de vocês, certo? Alguma dúvida? Vocês estão entendendo o que tem que ter no currículo? Me mandem aqui um emoji, mandem um joinha. Enquanto eu tomo uma água. Bom, alguma dúvida sobre o currículo? Tem na parte lá de informações adicionais que é interessante vocês colocarem alguns cursos, alguns eventos, tá? Então valorizem as coisas que vocês fazem. Talvez um trabalho voluntário também, tá? Porque assim, eu tô me formando ou recém me formei, não tenho experiência. Então assim, valoriza essas coisas que vocês fazem lá em informações adicionais e coloquem... Ótimo, que bom que vocês estão gostando, que estão acompanhando, que estão entendendo. Coloquem tudo isso. Participei de um trabalho voluntário numa ONG, numa igreja. Eu dava aula de xadrez para crianças carentes, sabe? Não sei o que vocês fazem aí da vida de vocês, mas coloquem essas coisas em informações adicionais, porque é interessante mostrar que vocês vão além, que vocês não se contentam só em fazer o feijão com arroz e tudo mais. Projetos próprios, assim, Daniel, eu até anotei aqui para falar para vocês, tá? Assim, uma coisa que é interessante é, por exemplo, trabalhar como autônomo, tá? E aí colocar isso no currículo para mostrar que tu não tá parado, para mostrar que assim, não... Porque é estranho, sabe? Eu tô 6 meses formado, ainda não consegui emprego, tô há 1 ano formado, há 2 anos formados e ainda não consegui emprego, né? Então é interessante tu trabalhar como autônomo, mas tenta não abrir um CNPJ, talvez no máximo um MEI, alguma coisa assim. Mas tenta não abrir um CNPJ, porque é muito fácil de descobrir quem tem CNPJ, tá? E aí talvez a empresa vai pensar assim, poxa, o Daniel tem CNPJ, ele tá aqui procurando emprego, mas se a empresa dele deslanchar, ele vai sair na primeira oportunidade, tá? Então, assim, porque são perfis bem diferentes, tá? Quem é empreendedor e quem trabalha CLT. Mas é interessante, isso eu ia falar mais adiante, tu trabalhar como autônomo. Eu tô procurando emprego CLT, tô trabalhando como autônomo, porque é legal mostrar que tu não fica parado, que tu não se contenta em ficar só esperando e tudo mais, tá? Mas toma cuidado com o CNPJ, porque tem empresa que vai ver que tu tem CNPJ e aí vai ser um pontinho negativo no teu processo seletivo, tá? Mas trabalhos como autônomo e trabalhos voluntários, às vezes tu fez um projeto na faculdade, tá? Alguma coisa assim ligado a uma ONG, Engenheiros Sem Fronteiras, Fórmula SAI, o que tiver aí é interessante tu colocar, tá? Entendeu, Daniel? Mas assim, tem empresa que não vai ser tão cri-cri, talvez tu tenha CNPJ e tudo bem, tá? Mas é alguma coisa de alerta, porque perfis de empreendedor e perfil de CLT são diferentes. Beleza? Vamos passar para outras etapas da busca por emprego, tá? Agora tu tem um currículo, agora teu currículo tá bem feitinho, bem organizado, tá? Quem não conhece o modelo que tá no meu Telegram, entra lá depois e baixa, que é bem recomendado, principalmente para quando tu vai mandar para inscrições online, quando tu tem a chance de um robô ler o teu currículo, tá? Bom, aí tu tem que procurar vagas. Gente, é cansativo, eu sei, é frustrante. Aí tu fica lá, estão pedindo 1 milhão de requisitos, eu não tenho nada. Estão pedindo experiência, eu tô recém-formado ou tô me formando, o que eu faço, tá? Mas assim, tem que ter paciência. Entra em grupo do LinkedIn, entra em grupo do Facebook, tem grupo do WhatsApp, grupo do Telegram que tu tem que descobrir
sair procurando, tá? Eu já vi perfis aqui no Instagram só de vagas e começa a adicionar tudo isso, participar desses grupos, tá? Bota ali vagas e põe o nome da tua cidade, entra nesses grupos, vagas de engenharia, entra nesses grupos, vai aparecer um monte de coisa, acompanha no LinkedIn, dá para criar filtros no LinkedIn, tá? E além disso, tem os próprios sites das empresas. Se tu já conhece as empresas, já sabe, eu quero trabalhar nessa empresa, entra no site, tem lá o Trabalho Conosco, tem site das empresas de RH. Então, vocês têm que ficar ligados nos sites das empresas de RH. Seguir os recrutadores no LinkedIn, tá? Porque muitas vezes as vagas não são divulgadas no perfil da própria empresa. São divulgadas no perfil dos recrutadores que estão trabalhando para aquela empresa. Então, tu tem que ficar ligado, seguir os recrutadores, tá? No LinkedIn não é só na aba de vagas que fica aparecendo as vagas. Tem muita vaga que aparece no feed, tá? Muita vaga que alguém publica lá, seja o RH ou seja a própria empresa, publica no feed. Então, tu tem que acompanhar no LinkedIn, tá? Aí tem esses sites, tipo vagas.com, que vai ter muita coisa lá também. Tem outros sites que vocês podem acompanhar, mas assim, é cansativo, tá? Tem que colocar alerta para ver quando entra vaga nova, procurar os sites das empresas de RH da tua região, das empresas da tua cidade, tá? E tem que ir atrás. É bem cansativo, gente. Tu não vai encontrar a vaga perfeita pro teu perfil no primeiro dia que tu vai estar procurando, mas acontece, tá, gente? Uma hora vai aparecer. Vou responder aqui a pergunta. Quando você se forma, é uma regra você começar numa função para ser assistente de algum engenheiro da empresa para depois ser promovido? Olha, assistente já é um pouco abaixo, tá? O normal é começar como analista júnior ou trainee, tá? Eu vou dizer, assim, a gente já discutiu isso, vamos discutir de novo, tá? Mas assim, você raramente vai ser contratado como engenheiro, nem com muita experiência, tá? A maioria das empresas brasileiras contrata como analista. Aí tu é analista júnior, analista pleno, analista sênior, tá? Não tem muito esse negócio de ser contratado como engenheiro, por mais que tu seja engenheiro, tá? Por mais que tu tenha um diploma, por mais que tu tenha um registro no CREA. Por isso que tem muita gente nas empresas que é CLT e não tem nem registro no CREA, tá? Porque o que acontece? Em empresas, vai ter lá o dono que vai ser engenheiro e vai ter o registro no CREA. Se precisar de RT, ele vai assinar RT. Mas nem sempre vai precisar de RT, sabe? Não é assim, gente. O engenheiro respirou, tem que fazer um RT. Boa tarde, sejam bem-vindos, tá? Gente, tem muitas atividades de engenharia que não precisa de RT, tá? Então, assim, em empresas que tu vai trabalhar CLT, é super comum ter engenheiros que não tem nem registro no CREA. Eu tenho registro no CREA e tá só pagando R$600 por ano sem nunca usar, tá? Porque na CLT não vai estar escrito engenheiro, vai estar escrito analista, tá? E aí tu vai de júnior, pleno, sênior, tá? Assim, tem empresa que contrata como assistente, como projetista, tá? Tem empresa que, sei lá, contrata como qualquer coisa, tá? Isso é uma coisa ruim, tá? Mas acontece. O normal é ser contratado como analista, tá, gente? Mesmo que seja uma coisa que não seja tão bom quanto ser chamado de engenheiro, o normal é ser contratado como analista. Aí tem analista que ganha R$2.000, analista que ganha R$5.000, analista que ganha R$6.000, R$3.000. Isso vai variar, tá? Porque analista não tem regra. Analista, tipo, é uma palavra genérica, tá? Que às vezes tem gente que nem entende muito bem, tá? Mas é isso, gente. Formado em engenharia, o normal é ser contratado como analista. Menos do que isso pode acontecer, mas né, já é ruim analista. Imagina se for assistente ou auxiliar, alguma coisa assim, né? Bom, aí vocês estão revirando essa internet atrás de vaga, né? E tão cansado. E aí o que vocês podem fazer? Gente, fujam do óbvio. Eu sei que às vezes é assim, eu quero trabalhar numa empresa gigantesca, maravilhosa, multinacional, que tem todos os benefícios, blá, 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 para dizer que eu sou funcionário dessa empresa enorme. Só que assim, gente, sai um pouquinho da caixinha. Às vezes, vocês podem encontrar ótimas oportunidades em empresas menores, empresas da sua cidade, da sua região.
tá? E aí, como é que faz? Essas empresas, às vezes, não tem nem o RH bem estruturado, às vezes não conseguem divulgar direito as vagas, não sabe muito bem nem como mexer em site, redes sociais. Vai lá, liga, bate na porta, manda e-mail, tá? Faz uma abordagem um pouco mais direta, tá? Não chega assim, eu tô aqui recém-formado, não tenho emprego, me dá um emprego, por favor. Não, né, gente? Chega lá e mostra o teu potencial, mostra que tipo de problema tu sabe resolver, o que tu sabe fazer, quais são as suas competências, tá? Mostra como tu pode contribuir com a empresa. Essas empresas, às vezes, elas não têm uma vaga aberta no momento, mas elas vão guardar o teu currículo e vão entrar em contato depois. Ou então elas não têm uma vaga aberta, mas elas podem fechar uma parceria contigo. É interessante isso, tá? E vai mexendo ali os pauzinhos, né? Com as empresas da tua cidade. Joga no Google ali, sei lá, sai andando na rua e vai achando as empresas. O pessoal que às vezes quer trabalhar com obra, tem a placa nas obras que tem o nome dos engenheiros, tem o telefone lá. Dá um jeito de ir atrás, tá? Mas assim, é um trabalho que funciona melhor com empresas pequenas, tá? Se for uma empresa grande, empresas famosas, não adianta muito tu ir bater na porta, tá? Ou ligar, mandar e-mail diretamente, eles vão dizer, olha, não trabalhe conosco, ou se cadastre no LinkedIn, coisas assim, tá? Então, empresas menores, empresas locais, funciona fazer isso de bater na porta, né? Ou ligar, ou mandar e-mail diretamente, tá? Outra coisa que muita gente esquece, tá? Mas assim, se tu quer trabalhar CLT, não importa se tu tá no primeiro semestre, no último semestre, se tu já tá formado, tu tem que investir em networking, tá? Botem isso na cabeça de vocês. Eu sei que parece assim, networking, não sei o que, vou puxar saco dos outros. Não. Valorizem o networking de vocês. Colegas mais velhos, tá? Professores, tá? Vocês têm que se engajar com essas pessoas. Um colega que já se formou um pouquinho mais velho lá, fala com ele no LinkedIn, tenta descobrir o que ele tá fazendo, tá, gente? Não é assim, eu não tenho intimidade com a pessoa, eu vou chegar do nada pedindo uma indicação. Não, mas criem amizades com essas pessoas um pouco mais experientes que vocês. Seja de amigos de outras engenharias, tá? Colegas da própria engenharia um pouco mais velhos. Tipo, chega até no LinkedIn, assim, acha ali alguém que já se formou na tua faculdade. Olha, fulano, eu tô estudando em tal faculdade, eu vi que aqui no LinkedIn que tu se formou na mesma. E tal, e começa a trocar uma ideia, sabe? Encontrar interesses em comum. Aí depois que tu tiver um relacionamento mais sólido com essa pessoa, talvez a pessoa mesmo vai te indicar sem tu pedir pra indicar, tá? Mas networking é essencial. Eu sei que a gente não valoriza tanto isso quando tá na faculdade, acha que não precisa tanto, ou acha que não é tão urgente, mas os relacionamentos que vocês construírem durante a faculdade vão fazer total diferença na hora de procurar emprego, tá? Então, assim, se tem alguém aqui que ainda não tá no final da faculdade, tá no início, começa agora a investir em networking de qualidade, falar com gente que tá no mercado, se apresentar, falar que tu faz engenharia, falar, eu tô em tal semestre, quero conhecer mais dessa área, me conta como é trabalhar nessa empresa. Vai indo, tá? Vocês têm que fazer networking de qualidade. A maioria das vagas, tá? São preenchidas por indicação, mesmo que não seja explícito, tá? Então, assim, eu não tenho ninguém mais na minha família que é engenheiro, tá? Não sei vocês. Então, assim, eu não posso esperar a indicação de alguém da minha família. Se vocês aí têm pai, tio, sei lá, que é engenheiro, beleza, talvez ajude vocês. Mas eu não tenho. E aí, o que eu faço, sabe? Eu vou chorar porque a vaga foi preenchida por alguém que tenha parente na empresa? Não, né, gente? Então, assim, ou vocês têm parente para ajudar vocês no início de carreira, ou vocês vão criar o próprio networking, tá? Eu faço parte do Fórmula SAI, converso com o pessoal que é ex-membro, tá? Faço parte no grupo de pesquisa, conversa com alguém que é ex-membro e tá no mercado de trabalho, tá?
vocês têm que criar network. E isso vale para quem está no primeiro semestre da faculdade, não só para quem está no final, para quem já está formado, tá? Escrevam ali, ó, networking bem grande, porque isso vai fazer a diferença para vocês, tá? Pode, às vezes, não ser tão explícito, mas a maioria das vagas, principalmente vaga iniciante, vaga júnior, são preenchidas por indicações, porque tu ainda não tem teu nome no mercado. E aí, o que vai contar na hora? Indicação. Ah, é justo, não é justo? Gente, não vou ficar discutindo se é justo ou se não é justo, tá? Não vou ficar de choradeira aqui, ai, porque não me deram uma oportunidade, não sei o quê, deram oportunidade pro neto do fulano lá, que é engenheiro sênior da empresa. Paciência, tá? Então, cria as tuas próprias oportunidades, cria o teu networking, tá? Porque, assim, falem ali com o pessoal que tá empregado, que é recém-formado, tá? O que eles fizeram? Ou tinha um parente que já era engenheiro, tá? Ou eles criaram um networking muito bom para ter uma indicação quando se formassem, ou eles tiveram a sorte de se formar quando a economia do Brasil estava bem aquecida, tá? O pessoal um pouco mais antigo, mas nos últimos anos está muito difícil de conseguir emprego recém-formado, principalmente um emprego decente, tá? Pagando um salário decente. Eu vou responder aqui uma pergunta, pode mandar mais perguntas, tá? Devido à demanda de formandos na área, pode surgir uma desvalorização de funções como analista. Por exemplo, as empresas, quando veem que há vários formados, pode desvalorizar a profissão? Sim, gente. Olha só, é oferta e demanda, né? Economia básica. Engenharia é uma profissão capitalista, tá? Tem muito engenheiro formado e tem poucas vagas para engenharia, tá? Para engenheiro mesmo tem pouquíssimas vagas, a maioria é para analista. Então, assim, é economia básica, tá? Ensino fundamental, aulas de geografia, lei de oferta e demanda. Mas, assim, vamos dizer assim, o mercado de engenharia está saturado? Não, porque tem muito profissional ruim, gente. Vamos combinar, tem muito profissional ruim. Só que aí tu tem que ser o cara muito acima da média, tem que ser o cara que tá conhecendo todas as tecnologias de ponta, tá sabendo o que tem no mercado mundial, tá sabendo falar inglês, tá sabendo até de outros conhecimentos que não são exatamente da tua engenharia. Às vezes o cara é da civil sabe um pouco mais de elétrica, às vezes o cara da elétrica sabe um pouco de mecânica e assim por diante, tá? Então, assim, é lei de oferta e de demanda. Tem muito engenheiro se formando todos os anos, tá? E tem poucas vagas, porque o Brasil tá num momento de economia ruim, tá? Engenharia é uma profissão capitalista. Se a economia do Brasil tá indo bem, vai ter mais vagas de engenharia no Brasil. Se a economia do Brasil tá indo mal, vai ter menos vagas de engenharia no Brasil. É assim, tá? Não tem essa assim, ai, tipo, vamos chorar porque não tem oportunidade, vamos chorar porque não sei o que fazer, porque não tem emprego na minha cidade, tá? Vocês têm que ir atrás das oportunidades de vocês. Outra coisa importante também, que a gente tem isso no Brasil, é esse apego com a família. Então, muita gente, eu não saio de perto da minha família, sabe? Ou então, às vezes, vai morar numa cidade próxima, mas volta todo final de semana para visitar a família, tá? E assim, uma coisa é tu fazer isso quando tu tem 20 anos, mas outra coisa é tu fazer isso com 25, com 30 anos, tá? Então, às vezes, gente, vale a pena fazer um sacrifício e se mudar para uma cidade com mais oportunidades, tá? Se a economia da tua cidade é baseada em turismo, é baseada em agricultura, é baseada em serviços, comércio, não vai ter tanta vaga de engenharia, tá? Isso é normal. Aí, o que tu tem que fazer? Ir morar numa cidade cuja economia é baseada na indústria, ou então baseada na construção, baseada na mineração, dependendo da tua engenharia ali, tá? Mas para a maioria das engenharias a regra é indústria, tá? Então, assim, não fiquem, aqui na minha cidade, uma cidade litorânea, tem muito turismo, muito hotel e não sei o que, vou ficar trabalhando aqui. Tipo assim, tu até pode conseguir um emprego, mas não em engenharia, tá? Ou assim, é um emprego muito raro que tu vai conseguir. Tem que ir procurar emprego nas cidades com mais indústria. Então, assim, enquanto vocês são novos, que vocês talvez ainda não têm filhos, né?
e ainda tem energia para se adaptar, para morar em outro lugar, vai para outra cidade, tá? Não precisa ficar nesse negócio assim, tem que nascer, crescer, casar, ter filhos, morrer na mesma cidade, tá? Se liguem. Então, engenharia, economia, indústria, tá? Produção, desenvolvimento. Não fiquem nessa história de que engenharia vai ter uma vaga lá no meio do mato, tá? Às vezes surgem umas vagas temporárias, assim, eu vou construir uma estrada no meio do mato, aí beleza, mas assim, vagas fixas, né? Geralmente não é assim no meio do mato. Outra coisa que muita gente esquece também, na hora de procurar emprego CLT, é que tu tem que estar preparado para o processo seletivo, tá? Tu tem que estudar a empresa, tu tem que estudar a vaga. Às vezes tem umas palavrinhas-chave lá na vaga que tu não conhece muito bem. O que tu vai fazer? Tu vai estudar aquilo, porque eles vão te perguntar. Se está na inscrição da vaga, eles vão te perguntar. E aí tu chega lá na empresa para fazer entrevista e não sabe responder. Ou a entrevista online, né? Não sei. Então, se preparem para o processo seletivo. Tem processo seletivo que tem dinâmica de grupo, que tem painel de negócios, que tem teste de lógica, teste de português, teste de inglês, tem teste, às vezes até psicotécnico, eu já vi empresas fazer. Então, assim, se preparem, tem muito vídeo no YouTube para estudar esses assuntos, tem simulado desses testes, tem empresas que fazem redação, sei lá, tem vários tipos de processo seletivo, dinâmica de grupo, sabe? Geralmente é resolver um case, tu tem que treinar esses cases, estudar esses cases, tá? Vocês têm que se preparar pro processo seletivo, não é só chegar lá do nada, assim, eles vão gostar de mim, vão me achar simpático, não sei o quê. Tu fica nervoso com entrevista? Treina a entrevista, ensaia a entrevista, grava a entrevista, tá? Faz uma entrevista simulada, convida os amigos de vocês para fazer uma entrevista simulada, convida, sei lá, o irmão ali para te entrevistar e aí tu faz a entrevista, tá? Então, assim, eu tenho medo de entrevista, não sei o quê. Faz entrevista simulada, sozinho, com outras pessoas, gravando, online. Dá um jeito de fazer entrevista. Eu tenho medo que eles façam entrevista em inglês. Treina entrevista em inglês. Se precisar, contrata professor de inglês voltado só para fazer entrevista em inglês, tá? Simulada. Tem gente que também tu pode contratar para fazer entrevista simulada em português, tá? Mas tu tem que se preparar para o processo seletivo. Não adianta chegar lá de mãos vazias. Isso é bem importante, tá? Mais alguma dúvida? Alguma dúvida aí, gente? Pode mandar as perguntas. Tá? Currículo, muito importante. Procurar vagas, muito importante. Estudar o processo seletivo, estudar a empresa, estudar a vaga é muito importante. E networking é o mais importante de todos, tá? Não é que assim tu vai ganhar uma vaga porque tu é mais bonito, mais inteligente, mais sorridente, não, tá? Principalmente se tu não tem experiência. Tu tem que ter o teu networking. Isso se vocês esquecerem de tudo que eu falei aqui hoje e lembrar de uma coisa, é o networking, tá? Ficou alguma dúvida, gente? Mandem aqui um joinha, um coraçãozinho, clique no coraçãozinho se vocês entenderam. Olá, Thaís. Thaís está se formando, né? Então, precisa procurar emprego. Tava aqui explicando, Thaís, de currículo, processo seletivo, procurar vagas, networking. Tudo isso é muito importante para quem quer procurar emprego recém-formado, sem experiência. Se alguém tem alguma pergunta, manda pergunta aqui, o último momento para mandar pergunta. Se não ficou pergunta, manda um joinha, manda um coraçãozinho para eu saber que vocês entenderam. Tá? E aí eu vou deixar o material com resumo no canal do Telegram. Eu vou colocar nos stories também o link para o canal do Telegram, mas está no link da minha bio, para tu entrar e pegar um PDF com o resumo dessas dicas que eu passei, certo?
Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. E depois me contem os resultados. Ah, eu melhorei o currículo, eu ensaiei para entrevista e fui melhor, procurei a vaga, tá? Tá com delay aqui, mas eu espero que vocês estejam acompanhando. Obrigada, Thaís. Que bom que tu gostou. Que bom que meus posts estão te ajudando. Espero que essa live também te ajude, tá? Se vocês ficarem com mais alguma dúvida, depois mandem nas caixinhas de pergunta, mandem no direct, nos comentários, que eu vou ajudar vocês. Mas eu tô torcendo muito para quem tá procurando emprego, conseguir um emprego, venham me contar. Ah, uma empresa me chamou para entrevista, me contem, que eu fico muito feliz com isso, certo? Obrigada pela presença de vocês aqui. Boa tarde, bom almoço para quem não almoçou ainda, bom dia, não sei como é que tá aí o dia de vocês, mas espero que vocês tenham uma ótima quarta-feira. Eu vou deixar a live salva, tá? Quem pegou pela metade, quiser assistir depois, fiquem à vontade, certo? Boa tarde e obrigada pela presença de vocês. Coraçãozinho para encerrar.